Nós estamos iniciando uma nova etapa, uma nova maneira de trazer as mensagens. Nós agora estamos recebendo um tema e vamos falar sobre um assunto que é muito pertinente à Igreja do Senhor, o plano de Deus e o poder da comunhão entre os irmãos. Depois de criar o universo e colocar a terra em condições ideais para a vida, Deus também criou o homem, né? A sua imagem e semelhança. E Ele compartilhou com o homem algumas coisas divinas, algumas características não físicas, mas divinas, como por exemplo, a moralidade e também a capacidade de raciocinar, de criar. O homem é muito criativo, muito sábio mesmo, graças a Deus. E também de tomar decisões e de manter a comunhão com o seu Criador. O ser humano foi plantado nesta terra em condições todas especiais. O homem, o ser humano, a raça humana, como diz meu amigo Cidinho, é a criação mais importante que Deus criou, porque está acima de tudo aquilo que Deus fez no universo. Então, você pode se sentir bem importante. Você é muito importante. Você tem uma importância para Deus muito grande. Abra sua Bíblia, por gentileza, se você puder, em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 31, e ele vai emendar com o capítulo 2, o versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 31, primeiro livro da Bíblia, primeira página, na segunda página você vai encontrar esse endereço. 31 diz assim: Deus, vou arrumar aqui, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Capítulo 2, 1, assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, Deus viu que tudo o que ele tinha feito era muito bom mesmo. Deus tem bom gosto. Você pode olhar o dia amanhecendo, a noite chegando, o sol vindo, a chuva caindo, as estrelas. A minha esposa fala assim: como Deus tem bom gosto. Eu falei: é verdade, ele é o sabidão, ele sabe tudo. E ele tem muito bom gosto. Fez cada dia para que nós pudéssemos olhar e ver na natureza que ele existe e que controla e domina todas as coisas. Mesmo que alguns digam que não, que confia em outras ideias e outras hipóteses, que é mais difícil provar as hipóteses que não seja a criação de Deus do que acreditar em Deus. É mais fácil olhar para a criação e ver que Deus criou todas as coisas. Até o Einstein chegou a essa conclusão, de que é impossível aceitar uma explicação plausível sem que exista um Deus. Graças a Deus, nós já sabemos disso há algum tempo. Além disso, Deus também colocou o homem no local ideal para viver, onde ele tinha tudo o que ele precisava, tudo, para a sua subsistência física. Além do ambiente, Deus também concedeu ao homem a satisfação emocional e espiritual. Você já pensou? Nós buscamos isso, hein? Satisfação emocional e espiritual. E isso era o resultado da comunhão do homem com Deus. A satisfação emocional e espiritual era resultado da comunhão que o Adão e a Eva tinham com o Criador. E Deus inventou então a família, quando trouxe a mulher e juntos passaram a ter comunhão, uma só carne. É legal quando Deus compara a igreja com o casamento, né? É muito interessante, a gente aprende muitas coisas, principalmente quando você já é casado. Ao homem também foi concedida a liberdade de escolha. Então, se você está aqui hoje, se você está em casa ouvindo, é porque você decidiu, você tem poder de escolha. Deus te deu isso, faz parte da sua característica. E assim Deus deu orientações para o homem também e para a mulher,
do que deveria fazer e o que não podia fazer. Fazia parte desta comunhão com Deus. A perseverança, a felicidade, elas dependiam da obediência e também da fidelidade às orientações de Deus. Assim, o primeiro casal desfrutava de tudo que Deus tinha feito da melhor forma possível. E era quase um céu. Quase um céu. Por outro lado, a rebeldia e também a incredulidade com relação às orientações do Senhor, né? Ela poderia trazer um resultado terrível, porque traria a separação do homem de Deus. E nós sabemos que isso aconteceu. Por causa da liberdade que o homem tinha, o homem e a mulher tinham de tomar decisões, foram seduzidos e tomaram uma decisão errada. E às vezes a gente quer brigar com a Eva, né? E com Adão. Se coloque no lugar deles. Qual o tipo de fruto que é te oferecido hoje? Com a desobediência veio também a rebeldia. A primeira família teve um assassinato. Caim matou Abel. E o mal estava presente, então, por causa da desobediência entre os homens. E isso separava Deus da comunhão. Deus não tem comunhão com o pecado. Ele perdoa, mas ele não é conivente com o pecado. Então, com a desobediência veio essa rebeldia. Com Noé, Deus reinicia uma nova fase, dá mais uma chance para a raça humana, mas novamente a desobediência aparece. E o homem vai para longe do Senhor. Deus chama Abraão, então, e outra fase começa. Um povo exclusivo para Deus, chamado povo de Deus, o povo hebreu, o povo de Israel. Mas também houve desobediência e houve separação por causa do pecado. Então, quando estavam escravizados no Egito, Deus ouve a oração do povo, manda Moisés e os liberta com mão poderosa, tira eles do Egito. Eu estou falando tudo isso para mostrar como Deus sempre quis ter comunhão com a raça humana. Deus tem um propósito, um plano do Senhor, é ter comunhão conosco. É desejo do Senhor. Se Deus não desejasse isso, ele teria comunhão com os animais. Os animais, por instinto, são mais obedientes do que a raça humana. Mas aí não seriam filhos espontâneos de Deus. Então, essa é uma necessidade que nós temos, de obedecer a Deus para termos comunhão com Ele. Alguns anos depois de serem libertos do Egito, as 12 tribos também tiveram problemas e se separaram. Tribo do Sul, Reino do Sul e Reino do Norte. Nosso professor nos ensinou nas aulas que nós tivemos aqui sobre panorama bíblico. Então, o Reino do Norte sumiu. Em pouco tempo o Reino do Norte sumiu, não existe mais nada. O povo de Israel, do Reino do Norte, israelitas, sumiram, acabou. Por falta de comunhão com Deus. Desapareceram, sumiram. 400 anos sem profeta. Daí vem quem? João Batista. Graças a Deus, um novo profeta, moderno, um profeta moderno daquela época. E já veio pregando, rasgando o verbo: arrependei-vos, o reino está próximo. Arrependei-vos e sejam batizados para perdão de pecados. Maravilhoso. Ele começa a falar sobre um evangelho que já estava na porta chegando. Em Atos 1 e 2, nós vemos Deus encarnado em Jesus, na verdade, antes um pouco, mas trazendo então a nova proposta de comunhão com a raça humana. E dessa vez uma proposta feita pelo próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo. E nós vemos lá em Atos 1 e 2, em Pentecostes, como começou essa comunhão de Deus conosco pelo nome de igreja. Uma parte do céu aqui na terra, uma parte do reino aqui na terra. Eu estou falando todas as coisas que vocês sabem, mas para levar vocês a entenderem e acompanharem comigo nessa reflexão da comunhão com Deus. Então, agora no Novo Testamento, na igreja do Senhor, nós vemos uma coisa que nos deixa um pouco chateados. Pelo menos a mim deixa. Rapaz, não tem um perfeito.
E é difícil ter relacionamento com pessoas imperfeitas. Não é verdade? Tem dia que é difícil estar perto de mim. Aliás, muitos dias. Tem dia que é difícil suportar o irmão. E o Senhor fala o quê? Suportai-vos em amor. Vai lá em João, 1 João, por favor. 1 João, capítulo 4, versículo 20. 1 João, capítulo 4, versículo 20. Lá no finalzinho da Bíblia. Eu sei que é difícil suportar algumas pessoas na igreja. Mas quem falou que é fácil suportar a mim e a você? Não é verdade? Comunhão. João, a carta de João fala exatamente sobre comunhão. E ela está falando aqui no versículo 20 do capítulo 4. Se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E eu escrevi aqui, se você não tem comunhão com o irmão que você vê, como você pode dizer que tem comunhão com Deus que você não vê? Vai um pouquinho mais para frente, aí, João 4, 21, aí mesmo, o próximo versículo. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. O amor é a liga, é a cola que une os irmãos. É necessário que tenha amor entre nós. Como desenvolver o amor, então, Tia, isso que é uma coisa difícil. É difícil amar alguns irmãos. É difícil te amar, porque você fala demais, às vezes eu não gosto. Sei lá o que mais que eu faço. Não tem problema nenhum. Tem coisas em mim e você que muitas pessoas não gostam mesmo. Mas Deus, na sua imensa misericórdia, nos uniu desta forma, para que imperfeitos fôssemos justificados, né, Romanos fala sobre isso, e na graça de Cristo andássemos juntos, e tivéssemos muitos pais, muitos irmãos, muitos filhos, muitas pessoas que vão aprendendo a amar. Se você não anda junto, se você não estiver junto, não tem como amar. Você não vai desenvolver amor, é impossível. Você amar à distância, sem ver, sem abraçar, sem estar perto. Só por causa da pandemia nós estamos com dificuldade já, porque nós gostamos de abraçar, né? Se eu e você dissermos que temos comunhão com Deus, teremos comunhão com os irmãos. Vai lá em Romanos, aproveitando as dicas do nosso irmão Alex, que foi excelente aula hoje, muito boa mesmo. Romanos 15, 32, por favor, abre sua Bíblia lá. Como o Alex falou, Paulo tinha o desejo de ir para Roma, só que não sabia que ia preso, né? E foi. Mas ele queria, além de pregar o evangelho, além de salvar muitas pessoas, de colocá-las no caminho do Senhor, ele queria uma coisa muito interessante que você quer também. Romanos, capítulo 15, versículo 32. Ele está falando que ele gostaria de ir lá, a fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria, para que possa recrear-me convosco. Ele queria recrear. Sabe o que é recrear, né? Sabe na hora do recreio, que combina com o quê? Recrear, tem até, parece que lembra até comida, né, recrear. Na igreja, recrear para nós é, vamos comer. Né, Marquinhos? Às vezes a gente fala, vamos comer alguma coisa, porque nós estamos juntos. Marquinhos, nada pessoal, é que você, quando a gente está junto, a gente sempre está junto, a gente sempre come. A igreja sempre come, repartiam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, comunhão. Paulo queria se recrear com eles, além de pregar. Sabe o que é isso? Afeto, amor. Isso é prazer de estar junto. Ele queria estar junto com eles. É isso que nós temos que ter, um com o outro também. Desenvolver, exercitar. Vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. A carta de 1 Coríntios. Uma igreja que estava completamente fora dos padrões que Deus orientava. Manda então Paulo, escreve lá, Paulo, dá uma bronca nesse povo, né? Fala com eles seriamente, que não pode, não é a ceia do Senhor que eles estão tomando, então é uma bagunça lá. E Paulo, inspirado por Deus, não trata eles de maneira errada, ele fala com amor. Versículo 4 diz assim, acharam já? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4. Sempre dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da vossa graça, que vos foi dada em Cristo
Jesus. Vai para o versículo 9, porque nós temos pouco tempo, depois você pode ler tudo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Esta é a comunhão que nós somos chamados, gente. A comunhão com Deus através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, nós somos chamados para esta comunhão. É essa comunhão com Cristo que fomos chamados por Deus, que nos faz andar com Ele. A igreja de Corinto não era exemplo naquela época de maneira nenhuma. E mesmo assim, Deus cuidava da sua igreja e orientava para que ela tivesse comunhão, mesmo com um povo imperfeito que estava até desorientado na maneira de viver entre eles. Havia divisões entre eles. A ceia do Senhor não era da maneira correta. Um era de Paulo, dizia que era outro era de Cefas, outros falavam que era de Cristo. Gente, estava uma confusão. Paulo vai lá. E sabe como que Paulo chama eles? Eu já escreveria de outro jeito, mas Paulo era um grande homem, crescido, maduro. Veja lá no versículo 1 do capítulo 1. 1-3. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para ser santo, com todos os que todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e vosso, a graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele chama eles de igreja de Deus, de santos, chamados para fazer parte dessa comunhão. Então a igreja não é perfeita, nós sabemos disso. É difícil mesmo conviver com alguns irmãos. Mas nós não estamos aqui para julgar os nossos irmãos, estamos aqui para amá-los e ajudá-los a viver melhor. E temos um convívio melhor. Em nossa família, que nós amamos, damos a vida por nossos filhos, talvez pelos nossos pais, talvez até para nossa esposa e esposo. É difícil de viver? Por que na igreja seria mais fácil? Não é mais fácil. Também tem dificuldade, mas Deus, acima de nós mesmos, negamos as nossas vontades para fazer aquilo que agrada a Deus. Esse é o poder da comunhão entre os irmãos. O poder da comunhão é o poder de unir, como a própria palavra diz, exercitar o amor, a tolerância, a bondade, a misericórdia, a amizade, a ajuda mútua, a oração, o louvor. Essas coisas agradam a Deus, amém? Comunhão agrada a Deus, amém? Amém, a igreja fala amém, eu fico feliz. Tudo que agrada a Deus, desagrada o diabo, Satanás. Tudo que agrada a Satanás, desagrada a Deus. Eu vou repetir, tudo que agrada a Deus, desagrada o diabo. Tudo que desagrada o diabo, agrada a Deus. É completamente antagônico, inverso. O bem e o mal, Deus e o diabo. Portanto, se nós temos comunhão entre nós, em Cristo, isso agrada a Deus, amém? E se nós não tivermos comunhão, isso desagrada a Deus, amém? E agrada ao diabo. Se agrada ao diabo, ele não vai te amar, ele não quer o seu bem, e isso se repete aqui nesse púlpito muitas vezes. Ele quer te levar para longe de Deus, para o inferno, aonde há sofrimento eterno. Ele está sofrendo e quer te fazer sofrer também. O risco de estarmos longe é justamente esse, estarmos longe de Deus, separado por causa do pecado. Tem um amigo meu que perdeu um dedo, eu quero dar um exemplo para finalizar. Há muito tempo atrás, ele começou a trabalhar de marceneiro, acho que ele não estava muito craque, lixou a madeira, lixou o dedo também. E ele fica assim aqui na frente às vezes. Eu falar 5, ele faz assim, 4,5. E ele perdeu o dedo dele. E faz falta o dedo. Às vezes vai tomar água assim, a água cai tudo. Dedo é importante. Às vezes nós somos irmãos e não temos assim aquela notoriedade na igreja. Você é tão importante quanto Paulo era. Deus te ama do mesmo jeito. E seu trabalho é igual. Não muda nada. Deus te ama. E assim, falando ainda desse meu amigo que perdeu o dedo, que é o Jurandir, se ele tivesse guardado o dedo dele, que não estava ligado no corpo, imagina como é que estava esse dedo agora. Ou imagina 5 dias depois, 10 dias depois, podre, completamente podre. Hoje, teria talvez cinzas aquele dedo, se ele tivesse guardado numa caixinha bonitinha. É isso que acontece conosco, quando não temos comunhão com a igreja. Igreja é o corpo, eu tinha uma imagem para passar aqui, mas não deu. É o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. Se eu estou longe do corpo, como posso dizer que eu sou o corpo de Cristo? Como posso dizer que sou a igreja? Eu sou a igreja, se eu estiver ligado em Cristo. A comunhão, gente, é importante. Em Hebreus 10, 25, ele diz para não deixar de congregar, como está acontecendo com alguns. Então, é orientação do Senhor.
Comunhão. É um prazer ter comunhão. Fique perto dos irmãos, esteja próximo, ajude e deixe ser ajudado, para que você possa caminhar no corpo de Cristo. Encerrando, cuidado com a comunhão à distância. Eu sei que tem pessoas que estão em casa, estão me ouvindo agora, e que estão em casa por necessidade, às vezes por cuidar de uma pessoa que não pode vir, pessoas mais velhas que não estão em condições de estar aqui conosco, não estou falando dessas pessoas. Eu estou dizendo de todos nós. Nós temos boa comunhão, a igreja está praticamente com 75% do seu potencial, aqui presente, presencial, mas cuidado para que isso não tome o seu coração e você, de repente, comece a ficar em casa à distância. Estudo à distância é bom para faculdade, para conhecimento, para outras coisas, para ter informações. Mas Deus quer comunhão com Ele e com os irmãos. Deus te colocou na família dEle para agradar a Ele. Comunhão agrada a Deus. Deus te abençoe.